E aí, pessoal? E aí, minhas belezas? Tô de volta com o tema Como Ler Livros e é aprendizado diário. Então, o que eu aprendi hoje, o que eu tenho aprendido durante essa semana, desde a última live para hoje, eu venho e compartilho. Se você tá chegando aqui agora, não conhece o perfil ainda, seja bem-vindo. E vamos aprender, que ainda dá tempo a aprender. No dia de hoje, ainda dá tempo. Vem aprender um pouco, vem saber um pouco dos formatos de leitura que existe. Eu tô falando nessa sessão de lives sobre aquele livro ali, ó. Vocês estão vendo. Dei uma ajustada hoje no cenário e coloquei ele de destaque ali. E vou falar com vocês. Venham, entrem e vamos conversar. Olha só dando uma revisão básica sobre o que a gente conversou na aula passada. Tinha algumas pessoas, na aula passada não, né? Na conversa passada. A gente conversou sobre o primeiro nível de leitura que o Mortimer Adler apresenta pra gente. Que é a leitura de sondagem, leitura... Oi. É uma leitura de sondagem, uma leitura prática, rápida, pragmática, porém, não quer dizer que você não se atentou às coisas que o autor, aquela mente, está falando. Então, se você tiver curiosidade, volta lá, eu deixei a live salva aí. Ou também, você pode ver em outra plataforma que tem um link aí também, avisando para você de como foi a aula passada, né? Fazendo um resumo. A aula passada não, o dia do nosso papo passado. Eu tô gostando demais desse livro e tô aprendendo. E eu me lembro que na nossa conversa passada eu falei assim, ó, até onde eu li o livro, o tipo de leitura que a gente viu na segunda passada não se aplicava a todos os livros, né? Mas aí eu venho repensando e fazendo a leitura cada vez com mais atenção. E eles, os autores, dizem que esse livro é para qualquer tipo de leitura. Porém, a leitura analítica, que é a que nós vamos conversar hoje, ela se aplica só a livros expositivos, só a livros de conhecimento, tanto de conhecimento aplicado como na prática, como de conhecimento teórico. Então, eu me lembro muito bem que eu falei isso. Se aplica a todos os livros. Eu ainda estava assim no começo do livro, né? Mas a gente tem que ter o cuidado para essa prática de leitura analítica, para livros teóricos. Então, vamos, depois desses esclarecimentos, vamos conversar sobre leitura analítica. Existem níveis de leitura que o Adler e o Charles apresentam. E o primeiro a gente viu na semana passada e o segundo é hoje. Qual o objetivo desse nível de leitura? Qual é o objetivo? É fazer com que a gente converse com o livro, que a gente faça perguntas ao livro. Eu achei isso fantástico. A gente faz perguntas, inclusive eles falam assim, 4 perguntas para você. Você pode fazer essas 4 perguntas a esses livros teóricos, esses livros de conhecimento aplicado, de conhecimento na teoria. Então, olha só as perguntas, que curioso. Vê que sacada, para a gente ter uma estratégia na hora da leitura. Primeiro de tudo, o livro é sobre... E aí, se você tiver feito a leitura superficial, a leitura de sondagem, você já vai ter uma indicação do que é o livro. Mas e aqui você vai se aprofundar um pouco mais. A gente vai se aprofundando um pouco mais. E aí ele pergunta assim, ele fala assim, pergunte para o livro sobre o que ele está falando, como ele está dizendo, se o que ele está dizendo é verdade e daí, se essa verdade existe. E daí na sua vida, na minha, na sua vida. Quantas perguntas, né? Interessante. Eu também, assim, antes de ler o livro, eu já tinha ouvido falar dele, já tinha estudado muito ele. Mas agora eu estou estudando mais ainda. Enfim, essas perguntas são chave para a leitura analítica. E o e daí?
Lá no meu canal eu falo, eu tenho 4 perguntas. É bem parecido com isso. O e daí meu, eu falo assim, a prática na minha vida, disso que eu aprendi. A prática do que o autor tá falando na minha vida. E aí eu fiz uma associação assim, ó. O livro é sobre o quê? Aí lá no meu canal eu falo, tema central. E aí, no meu canal eu falo algumas frases que me chamaram a atenção e falo curiosidades. Então, veja, é o mesmo padrão. 4 perguntas para você ir prescutando o livro, para você ir fazendo uma leitura analítica. Tá, Milene, por que isso é importante? Porque isso se inicia uma conversa. Porque ler não é uma atitude passiva. Não é uma atitude passiva. É uma atitude, é uma ação, é atividade. Então você faz perguntas. Você faz perguntas. Inclusive tem uma parte do livro que ele fala sobre as anotações que você pode fazer, né? Tem a anotação da parte em cima do livro, que ele também ensina a fazer, e na parte da lateral. É incrível essa parte, é incrível. Tipo, aquelas pessoas que pro livro, o que o livro para elas é intocável, que você não pode falar, que você não pode escrever, é uma coisa assim. Pro Mortimer e pro Charles isso não existe, porque você tem que fazer uma atividade, a de conversa e de escrita, de anotações. É incrível isso, eu achei fantástico. Muito bem, quando você faz essas perguntas, na definição deles de leitura analítica, isso é só o passo inicial. Para vocês terem ideia, a leitura analítica toma da página 75 até a página 195 de informações sobre ela. Sobre como você deve fazer. É um nível de leitura mais apurado do que a primeira. Então, ele, além dessas 4 perguntas, que compõem o primeiro estágio da leitura analítica, existem mais alguns estágios. Só no total, 3 estágios da leitura analítica. É mais ou menos o seguinte, ele faz uma analogia com uma casa. Ele fala assim, quando você vai olhar uma casa, você primeiro dá um nome para ela. Depois você vê as divisões da casa. Depois você vai ver cada tijolinho dessas divisões. Então, é um processo para você fazer essa conversa. Então, o que eu falei agora foi só o início. Olha só o que vai para dentro mais ainda. É incrível. O que vai mais para dentro, o que vai mais em minúcias é o seguinte. Ele fala, para você saber mesmo da mente desse autor, ele fala o seguinte: você precisa interpretar, determinar e identificar frases, proposições, argumentos, termos, palavras. É incrível isso. E ele fala assim, palavras e termos são coisas diferentes. Eu fiquei assim pensando, como assim palavras e termos são coisas diferentes? Palavras trata da atitude gramatical e termos trata da atitude do sentido. Oi, Cris! Trata do sentido das coisas. Então você tem que captar tudo que está entrando, expressando o sentido e tudo que está apenas no nível gramatical. Quando você vai prestando atenção em cada item desses detalhes, que no caso seriam os tijolos, né? Que são compostos. Os tijolos que compõem a casa. Vejam, frase, palavra, argumento, propostas. Então, são detalhes que compõem toda a arquitetura da casa, toda a estrutura da casa, toda a estrutura do texto. Quando a gente vai ler, segundo ele, se a gente não pegar as palavras principais, você não consegue entender o sentido. Porque ele fala assim, as palavras... Oi, Ju! Seja bem-vinda. As palavras são repletas de sentidos. E o leitor tem que captar o sentido que o autor, o escritor
leitor quer dizer. Porque se ele não captar o sentido daquela palavra, daquela estrutura gramatical, não adianta, não há a conversa, não há interação entre as duas mentes. E aí fica tudo passivo. É impressionante. Todos esses detalhes a gente tem. E bem, eu pelo menos tinha mania de ler assim, né? Direto, sem prestar atenção, só o conjunto das coisas. Mas e o tijolinho da frase? Ele fala assim: o leitor exigente, ele olha cada tijolinho da estrutura dessa casa. É incrível o detalhe que ele se apega. Mas ele diz que depende disso o bom entendimento do livro, de toda a ideia. E aí agora a gente vai para o terceiro estágio da leitura, que é o quê? Um negócio chamado etiqueta intelectual. Gente, é sério. Etiqueta intelectual. Na parte do nível de leitura analítica que está aqui nesse livro, né? Você que chegou agora, ó, tô falando desse livro aqui, Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Existe uma etiqueta, né? Etiqueta para comer, etiqueta para conversar, etiqueta para ler. Existe uma etiqueta intelectual. Então ele diz que todos os passos que a gente veio compondo, todos os estágios culminam com a etiqueta intelectual do livro. Veja só, é onde você, leitor, eu, leitor, nós vamos fazer o julgamento daquilo. Nós vamos fazer a crítica e o julgamento daquele sentido da história. Lembra do e daí? Das 4 perguntas. O e daí? O que esse livro está falando é verdade? E daí? Aí você vai fazer o seu julgamento e a sua análise. Se você acredita que aquilo é verdade, que aquele tema no livro é verdade, que aquele debate que ele está propondo com você valida, você vai querer se alimentar mais daquilo lá. Quanto mais você capta, mais você vai querer se alimentar. Se você desacredita, se você acha que aquilo ali não é verdade, você vai deixar para lá. Apesar que você pode terminar a leitura. Sim, você pode terminar a leitura. Mas se você quiser, já que você não acredita, você não vai ler mais. É incrível, gente. Olha, essas perguntas direcionam todo o meu pensamento para ler o livro a partir de agora com mais critério, com mais estrutura lógica. Porque lembra que no início eu falei assim, eu tenho minhas próprias divisões na hora de apresentar um tema, na hora de apresentar o livro. Então eu faço bem assim, tema central, curiosidades, frases principais e práticas da minha vida. Agora eu vou dar uma ajustada nessas palavras, porque eu aprendi com ele, né? Com eles, na verdade. É impressionante porque, pelo que eu andei lendo da biografia dele, ele parou a faculdade. Parou. Ele não terminou a faculdade e se jogou nos estudos, no pesquisar sobre literatura, educação, leitura. E a faculdade que ele parou reconheceu depois e deu a ele o título de doutor por causa das pesquisas dele. Aí eu fico me perguntando, como que eu nunca ouvi falar desse cara? Como? Se eu tivesse visto essa estrutura antes na minha vida, talvez eu tivesse me apaixonado por livros há muito tempo atrás. Porque ficaria mais fácil. Ó, Milene, você tem que ler assim, ó. Faz essas 4 perguntas pro livro. O livro é sobre o quê? Como o livro está sendo dito, como o tema está sendo dito, isso é verdade o que está sendo dito? E daí? E daí esse livro na tua vida? Gente, a leitura analítica do Mortimer Adler, até agora, que eu tô lendo, parei na página 195, que é exatamente onde termina a leitura analítica, tá revolucionando o meu pensar. Tá revolucionando o meu jeito de ler livros. É um livro curioso, trabalhoso, é um livro prático, como ele mesmo diz que é um livro prático. Você tem que praticar. E se a gente tivesse visto isso antes? Alguém aqui que tá aqui na live já tinha ouvido falar desse livro aqui, ó? Diz aí pra mim. Alguém já conhecia esse cara, esses dois, né? Porque são 2 caras. Eles
criaram uma junção, uma mente mestra e produziram essas dicas pra gente. Facilitaria tudo. Isso serve até para nossa comunicação no dia a dia, né? Você vai encontrar com uma amiga, você vai tomar um café, comer um açaí, alguma coisa assim. Tá, sobre qual é a mensagem que ela tá te falando? Qual a mensagem que ele tá te falando? Como ele diz? Como ela diz? E daí essa informação que ela tá te dando? Sabe? Você pode aplicar isso. Olha, eu me lembro bem que tem um texto da Bíblia que fala que nós somos cartas. E aí eu adapto isso assim e penso, nós somos livros. Cada um de nós tem uma mensagem. O que nós estamos passando? Como nós estamos passando? A pessoa que está nos lendo, ela está fazendo uma leitura superficial ou analítica de nós, da nossa mensagem? O que é? Esses dias eu fiquei assim, chocada, porque eu não vi uma pessoa há muito tempo, tipo, há 10 anos atrás, um colega de serviço, e ele fez a leitura sobre mim como se eu fosse aquela pessoa de 10 anos atrás. Sabe? E daí? Ele leu a mensagem, tipo assim, a Milena é aquela mesma. A minha mensagem de agora, ele não captou. Ele pegou superficialmente, tá, ele é assim, não vai mudar. Ele não considerou as mudanças que eu vivi. Incrível, eu fiquei assim, será que ele aprendeu a ler um livro para aprender ali as pessoas e aprender ali as mensagens que as pessoas levam? Reflete sobre isso, gente. Vamos refletir sobre isso. Eu quero levar essa estrutura para onde eu vá. Para onde, com quem eu esteja vivendo e qualquer livro que eu esteja lendo. Se eu tiver algumas mudanças, a gente pode mudar. Mas eu tô gostando desse formato, eu tô gostando dessa estrutura que nunca conheci. Tem alguém aí na live que quer fazer alguma pergunta, que quer dizer o que pensa sobre esse tema, quer conversar comigo de algum jeito? Se quiser, esse é o momento. E se não tiver, faz o seguinte, manda essa live para um amigo seu, para uma amiga sua. Porque esse livro serve para qualquer estrutura de texto, menos a leitura analítica, que serve apenas para livros teóricos. Manda para uma pessoa que esteja precisando e que nunca ouviu falar disso, que tá aí na altura dos seus 40 anos e nunca ouviu falar dessa estrutura, que era o meu caso, mais ou menos há 2 anos atrás. Por agora eu me despeço, já que ninguém quis falar nada, não tem problema. Pensa aí na sua cabeça e manda para alguém que estiver precisando essa live. Tá certo? Todos que estão aqui, muito obrigada pela presença. Pabline, Cris, Ju. Por que não consigo terminar de ler os livros? Olha só, será que tá te faltando uma dose de disciplina? Eu vou te explicar o que é disciplina. Disciplina é você dar a ordem a si mesmo e com coragem executar. De repente, é só isso que tá te faltando. É só isso. Porque na leitura, eu acredito que não há um sedativo. Pelo contrário, há um estimulante. Então, é preciso de disciplina para ficar com ele. Então, eu acredito que você não termina os livros, que as pessoas não terminam os livros porque elas não se disciplinam. Porque disciplina é dar ordem a si mesmo e cumprir com coragem. Coragem, pensa bem, hein? O C-O-R, veio do coração. Sabe a palavra coração? É a mesma coisa. Se você se apegar à leitura com coragem, com o estímulo do coração e ir melhorando cada dia, um dia um pouquinho, 2 dias, 3 minutos, num dia 4 minutos, 5 minutos, de repente você fica aí 1 hora, 45 minutos lendo com coragem. É só questão de disciplina. Deixa eu ver, mais alguém aí perguntou alguma coisa? Obrigada a você, gata, pela presença. Tô te esperando aqui, viu? Beijo, gente. Fique bem. Até a próxima live. Segunda tem de novo com mais um pedaço desse livro aqui fantástico. Tchau.